Como Nossa Senhora pode interceder na vida de um sacerdote? No momento em que a igreja foi obrigada a fechar as portas, ele abriu seu coração, iniciou uma linda missão, rezando terço, celebrando missa diariamente. Para contar essa história, eu estou aqui com ele, Padre Alain Valença. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, Shirlene, pelo convite, né, de poder estar participando, né, deste momento, né, de partilha de experiências e principalmente de crescimento na fé. Padre, como Nossa Senhora intercedeu assim na sua vida? Nossa Senhora tem um papel preponderante na minha vida humana e também na minha vocação, porque eu sou de uma paróquia, né, que tem o título de Nossa Senhora de Fátima, lá no Conjunto Marcos Freire II. E foi Então, lá onde o senhor se ordenou, né? exatamente, né? Foi nesta referida paróquia, né, que eu dei os meus primeiros passos na fé, né, que eu aprendi a amar a Jesus, a servir a igreja, e também onde eu pude escutar, né, a primeira voz, né, do Senhor, né, me chamando, né, para o sacerdócio. E não tenho dúvidas, né, que essa voz veio também por meio da bem-aventurada Virgem Maria, por Nossa Senhora de Fátima. Tanto que foi a ela que eu me consagrei, tanto que a ela, né, entreguei meu sacerdócio e aprendi muito na escola do Evangelho, que Nossa Senhora foi uma das grandes mestras e professoras, né, da minha vida. Então, Nossa Senhora sempre caminhou junto com o Senhor, e foi justamente num período onde as igrejas foram obrigadas a fechar as portas que o senhor mais viu a presença de Nossa Senhora na sua vida? Sem dúvida nenhuma, né? Nossa Senhora sempre esteve presente em momentos muito difíceis, né, na minha caminhada, né? Porque não tem como, né, você não chegar a Jesus por meio de Maria. É o caminho mais seguro, é o caminho mais certeiro, é o caminho mais eficiente, principalmente nos momentos difíceis. Até porque Nossa Senhora nunca abandonou o seu filho, especialmente nos momentos mais complicados, como por exemplo no Calvário, como por exemplo, né, diante dos pés, diante da cruz aos seus pés. E no momento muito difícil, né, da minha caminhada, da minha vida, não somente um, teve alguns momentos, Nossa Senhora sempre esteve presente, né, como durante a minha caminhada no seminário, foram momentos também muito difíceis, desafiadores, durante o meu ministério, né, sacerdotal, desde o início, quando me ordenei, até durante meu ministério no seminário, né, maior, menor e no seminário maior, e também na paróquia, né, Santa Lúcia, né, por onde atravessei, né, diversos obstáculos e dificuldades, atravessamos a mudança, né, de sacerdote, né, de pároco, né, Padre Peixoto foi quem criou a paróquia, foi quem iniciou a paróquia praticamente, e então foi um momento difícil, depois enchente, né, que nós tivemos em 2019, também foi um momento muito desafiador, né, naquele período, e depois um dos momentos mais difíceis e cruéis não somente, né, da minha vida sacerdotal e da paróquia Santa Lúcia, mas de toda a humanidade, né, que foi a pandemia da Covid-19, né, e Nossa Senhora pôde também dar o seu toque, né, de mãe, né, providenciando todas as coisas necessárias e caminhando conosco, né, segurando nossa mão, segurando a gente em todos os momentos complicados. Então, o senhor passou por todos esses desafios logo na sua primeira paróquia. Foi. Então, o senhor se ordenou, teve um período como reitor do Uhum. seminário, né? Depois, em seguida, foi a sua primeira paróquia, você já teve essa enchente, onde eu lembro nessa época que eu estava chegando mais ou menos a morar no conjunto, então tiveram muitas pessoas foram abrigadas ali na igreja, as pessoas também levavam Uhum. alimentos, muita gente ficou ilhado naquela época, né? Isso, quem E a so- igreja foi muito forte. teve uma atuação muito importante, né? Porque as pessoas mais simples foram as pessoas que mais sofreram, né? Obviamente, né, quem tinha um pouco mais de condição teve a sua vida um pouco atrapalhada, né? Sua vida um pouco mais difícil, mas as pessoas mais carentes foram as que mais, né, sofreram, né? Porque vendo, né, as suas casas alagadas, né, pelas Perderam tudo, enchentes, né, assim, de forma exatamente, material, né. muita gente perdendo tudo, né? E a igreja pôde, né, por meio do Bom Samaritano, por meio de outras iniciativas, né, dar esse suporte, né, a tantas pessoas, né, que passaram por dificuldades, né, no momento da enchente de 2019. Eu lembro como se fosse hoje, né? A gente estava preparando os 10 anos a celebração dos 10 anos de criação da paróquia Santa Lúcia, né? E foi bem na semana, tivemos que adiar todas as comemorações,
tivemos que adiar todas as festividades, né? Com tudo já Preparamos pronto, né? tudo pronto. Encaminhado, porque para você fazer uma festividade tem todo um preparativo antes disso, Exatamente. né? Você tem reuniões com grupos, atrás dos patrocínios. Perfeitamente, né? E a gente teve que. Primeiro o padre ficou ilhado, né? Naquela época a gente não tinha casa paroquial, morava num apartamento. E eu fiquei ilhado, né? Fiquei quase 3, 4 dias sem sair do apartamento, comendo somente cuscuz com ovo, praticamente o tempo todo. Mas a gente pôde, né, depois sair da assistência maior às pessoas, né, que passaram por dificuldades, né? Ser esse rosto da providência divina e também, né, dos cuidados maternais, né, da bem-aventurada Virgem Maria, porque uma das coisas que a igreja se espelha, né, no que se refere aos seus cuidados é a bem-aventurada Virgem Maria, né? Então, a igreja é mãe também por conta, né, da bem-aventurada Virgem Maria. E ela é espelho, né, maternal, né, de Nossa Senhora, né, no mundo e também na sociedade. Então, em 2019, quando foi essa enchente, né, acho que a terceira ou quarta enchente, né, que o bairro todo sofreu ao longo de sua história, foi, acredito, um preparativo muito grande para uma coisa ainda pior, né, que Sim. estaria chegando no ano seguinte, né, que foi a pandemia, né, da Covid-19. E esse período foi um período bastante desafiador, né, em meio à igreja vazia, a todo mundo trancado em casa, enfim, né, o isolamento, né, que afetou muita gente, né, então a igreja, né, pôde, né, ser também esse sinal de esperança, né, e de força na caminhada, né, de muita gente, né, que passou por dificuldades. Mas foi nesse momento onde a igreja foi obrigada a fechar sua porta que o senhor abriu seu coração Uhum, e iniciou as transmissões da missa. Eu acredito que foi até a primeira paróquia, né, que iniciou uhum, diariamente. Já existia algumas paróquias que caminhavam fazendo transmissões de missa aos domingos, mas que iniciou diariamente. Eu acredito que só sim. a paróquia Santa Lúcia iniciou esse projeto. A gente começou a transmitir as celebrações No primeiro dia, diárias no no sábado. dia 18 de março, eu lembro como se fosse hoje, né? Inclusive era aniversário da Aracaju, tinha uma formatura no dia 17 de março, e no dia 18 a gente iniciou, né, as transmissões. Estávamos construindo a casa paroquial, toda aquela estrutura do fundo, né, da Igreja Matriz de Santa Lúcia, e no dia seguinte a gente tinha que fechar as portas, preparamos todos os avisos. A gente não imaginava que duraria muito tempo. Eu, particularmente, achava que duraria uma semana, no máximo 15 duas. dias era o decreto Então, inicial, né? decreto inicial. Não, a gente vai voltar daqui a 15 dias ou até antes, né? Quando tudo, né, se normalizar. Mas aí durou meses, né? A gente só retornou em agosto, né? É. Começamos dia 18, né, de março, retornamos em agosto. Agora não lembro a data do retorno. Retornamos também com todo cuidado, né, com toda a cautela, né, porque a gente acompanhou muitas pessoas perdendo suas vidas, muitas famílias sendo ceifadas, né, do que se refere a essa pandemia, inclusive sacerdotes, né, morrendo, diáconos permanentes, até bispos. Aqui eu lembro com muito carinho do Henrique Soares, bispo de Palmares, né, que foi bispo auxiliar aqui de Aracaju. Ele morreu em virtude, né, da pandemia, né, da Covid-19, né. Então, além, eu cito aqui padres, bispo, mas também muita gente, pai de família, mãe, jovens, crianças, enfim, muita gente, né, perdendo suas vidas, né, por conta dessa situação. E um dos sinais de esperança, né, que a gente poderia dar e levar era exatamente as celebrações diárias, outras atividades que a gente fazia, como ângelos, formações que a gente começou a dar, atividades lúdicas, né, como o forró, que a gente poder transmitir a live, né, do nosso forró. Fizemos 2 lives, né, esquisito, lives oracionais, né, isso tudo ajudou. Sim, Fizemos uma, né, dedicada a Nossa Senhora também no sim, mês de maio, sim. né, então foram lives, né, muito restauradoras, né, que ajudou, não tenho dúvidas, a nós e a muita gente que esteve em casa a passar, a atravessar, né, por tudo isso, né, com um pouco mais de esperança, né, e também de força, né, para enfrentar os seus desafios. Com certeza, foi um grande consolo, né, nessa época que eu tive o privilégio também de iniciar minha caminhada na igreja, assim, Uhum, não na igreja, né, eu sempre tive minha caminhada na igreja, mas, assim, em atividades paroquiais, né. uhum, Então lá eu tinha esse feedback também do pessoal falando: "Olha, graças a essa missa que eu estou assistindo, graças a essa live que
tá aquecendo o meu coração, que eu não tô conseguindo pensar tanto nas mortes, porque você liga o noticiário e a todo Perfeito. momento é a quantidade de mortes que estava sinalizando ali, porque realmente você também precisava dessa informação, porque era uma forma de você dizer: olha, não saia, se cuide, né? A doença tá ali, você pode se contaminar a qualquer momento. E o senhor, inclusive, não se contaminou nesse É. período. Se eu, Deus lhe ti- Se eu protegeu. tive Covid, eu não tive Não ficou conhecimento, né? sabendo. Eu não tive conhecimento, né? E a gente não deixou de fazer as coisas, né? Sim, sim. De contato com as pessoas, né? Que podíamos ter. O hospital foi muito restrito, acho que eu fui uma ou duas vezes, mas na Colina da Saudade, algumas vezes eu fui dar assistência espiritual, né? Então, assim, o contato com as pessoas, principalmente no que se refere à caridade e distribuição, né? De cestas básicas, né, a gente teve, né? Então, assim, se eu tive, eu não tive conhecimento, foi nosso Senhor, né, que pôde, né, nos proteger, né, nos auxiliar e sabendo, né, da nossa missão, né, pôde, né, nos livrar, né, de tudo isso, viu? Então, nosso Senhor, e não tenho dúvidas também que a bem-aventurada Virgem Maria contribuiu, né, bastante intercedendo, nos protegendo como mãe. Ela bem sabe, né, o quanto os filhos delas precisavam da Eucaristia, precisavam, né, da palavra, né, e os filhos prediletos dela, né, como o sacerdote, não tenho dúvidas que Sim. ela pode cuidar um pouco mais, né, para poder, né, ser esse sinal, ser esse porta-voz, né, da Esse mensagem do canal de Senhor, né? bênção, né? Exatamente, para a vida das pessoas. Então foram experiências muito difíceis, mas se nós podemos tirar algumas lições, não tenho dúvidas é que nós não somos eternos, né? A nossa vida ela é perene e que a gente precisa se apegar nas coisas que são eternas, primeiro em Deus, depois nos nossos valores, né? Nossa família, as coisas que a gente acredita, né? Então são essas coisas que dão sentido, né, para a nossa caminhada e que com certeza nos ajudam, né, cada vez mais trilhar caminhos, né, nessa vida, né? Então, a pandemia nos abriu os olhos para muitas coisas, mas também quem tem ouvidos ouça, né, como diz a palavra de Deus, pôde aprender, né, bastante, né, nesse período. E principalmente eu acho que um dos recados importantes é não deixar nada para amanhã, né? Uhum. Que você não sabe o que é que vai ser de amanhã. Então a pandemia, ele pega de surpresa, que foi um decreto de 15 dias e 15 foi prorrogado por mais 15, que mais 15, e foi um período muito incerto até retornar aos poucos, né? Perfeitamente, né? A gente retornou aos poucos, no final de julho, né? Nossa arquidiocese, por meio do nosso arcebispo à época, o Dom João Costa, né? Dom João Costa, ele publicou, né, autorizando as igrejas, né, com todas as restrições, porcentagem de ocupação, cuidados como álcool, máscara, obrigatoriedade disso tudo. Então ele publicou, né, o decreto, né, autorizando a gente reabrir as nossas igrejas. A gente reabriu, né, com todo cuidado, com todo carinho. Aos poucos a gente foi aumentando a capacidade até conseguir, né, a capacidade plena. E uma das coisas que eu venho percebendo hoje, que eu acredito que é fruto também na pandemia, é uma busca ainda muito grande a nosso Senhor, a Deus, as coisas sagradas, as coisas espirituais. A gente pensava, e eu particularmente pensava isso, né, que a gente ia diminuir bastante a quantidade de fiéis, né, e muito pouca gente ia começar a frequentar, mas o movimento foi o contrário. Ao invés de diminuir, aumentou ainda mais, né? Por quê? Porque a igreja se abriu às novas tecnologias, aos novos meios de comunicação, às novas formas de evangelizar. Muitos influenciadores católicos, sacerdotes, entraram de cabeça, né, nessa Muitos seara, podcasts né? também surgiram, né? Perfeitamente, né? Muitos podcasts para ajudar a chegar, né, com mais qualidade, né, as informações aos ouvidos dos católicos, né? Alguns movimentos, né, também surgiram, né, na vida da igreja, aqui, por exemplo, não só aqui, mas acredito no país inteiro, né? O movimento dos campistas de Assis, o movimento das mães que oram pelos seus filhos. Tem aí o Instituto Hetzing fazendo um trabalho excelente nas mídias sociais. Tem o Frei Gilson, né, fazendo um trabalho evangelizador muito grande, né, nas madrugadas, e tantos outros sacerdotes. Eu cito aqui Padre Mário Sartori, um sacerdote de Alto Piqueri, né, no Paraná, se eu não estou enganado, faz também um trabalho muito grande, e muitos outros, né, padres, Padre Paulo Ricardo, né, e outros sacerdotes, né, e religiosos, leigos também, fazendo trabalhos de evangelização, né, e ajudando cada vez mais pessoas
a se aproximarem de Deus. E isso as igrejas ganham, porque as pessoas frequentam as celebrações, frequentam os grupos, movimentos e pastorais, a evangelização cresce cada vez mais, a palavra de Deus entra no seio das famílias, né? Jesus passa a ser a mais conhecido e amado, né, por todos nós, né? Então, a pandemia trouxe muita tristeza, mas o efeito, né, que eu julgo, né, analisando, né, refletindo muito sobre isso, foi um efeito grandioso no que se refere à evangelização, né, do nosso povo. Pode ter um alcance maior, né? Porque aquelas missas que o senhor celebrava na paróquia Santa Lúcia, ela tá lá Uhum, disponível no canal do YouTube e não só naquele período, mas até hoje várias pessoas quer ouvir uma palavra. Então, tem pessoas que falam com o senhor nem sabia que é, existia e eles eram pessoas em outros estados já lhe vê, não, eu já conheço o Padre uhum, Alain, eu já vi, então eu recebi uma palavra. Eu lembro que muitas vezes eu cortava ali, eu colocava aniversário de uhum, alguém, quando alguém me pedia, eu colocava na intenção, e quando o senhor falava o nome, eu fazia um cortezinho e mandava para a pessoa. Então eu lembro várias vezes a pessoa uhum, falando: Meu Deus do céu, uhum, que presente lindo! Eu nunca recebi um presente tão bom assim, uma bênção, um padre. Então eu acho que a figura do padre foi muito importante, assim, né? As pessoas teve esse contato, passou a uhum. pandemia, começou a saber que é bom você ter esse contato com o padre, você chegar mais próximo, ter o carinho, a atenção. As próprias confissões, eu creio que aumentaram também o número de pessoas, né? Em tudo que você ficou, acho que o medo de morrer fez isso, padre? Acredito, né, que a consciência de que não é eterno, né, de que esta vida não é para sempre, né, essa vida um dia passa, né, Sim. eu não vou dizer esse medo, mas essa consciência, né, de que eu não sou para sempre, eu não sou eterno, eu preciso buscar a Deus, eu preciso seguir minhas tradições, eu preciso buscar esse Jesus que eu fiz uma experiência particular, né, única. Muita gente também faz essa experiência, né, com Jesus, né, que revoluciona, né, toda a sua vida, né, toda a sua caminhada. E assim, os padres, né, os sacerdotes, né, estão tendo um pouco mais de trabalho, isso é bom, isso é salutar. Isso também significa que a gente precisa rezar também muito e trabalhar pelas vocações, pedir a Nossa Senhora, né, que ela possa ajudar, né, a providenciar as vocações, cada vez mais padres, cada vez mais religiosos, religiosas, né, para poder ajudar a servir a igreja, para poder ajudar a levar a palavra de Deus, né, para tantas e tantas pessoas, né, que precisam, né, que necessitam. Então, eu também percebo, né, que a gente, como igreja, precisa trabalhar ainda mais, né, para que a gente possa ter mais seminaristas, mais vocacionados e vocacionadas nessa esfera também religiosa para trabalhar, né, pelo serviço do reino de Deus. E me chama a atenção que aqui em Aracaju, nesse ano, 2026, eu digo ano porque o podcast é atemporal, né? Vai ficar nos próximos meses, nos Sim. próximos anos, mas nós estamos enfrentando algumas dificuldades nesse aspecto. O número de seminaristas nunca foi tão pequeno, né? Nos nossos seminários, e a gente precisa cada vez mais trabalhar. Quando surgir um jovem querendo ser padre, uma menina, né, querendo ser freira, encaminhá-las, né? Saber encaminhá-las, saber direcionar, né, para que essa palavra nunca se perca, né, pelo caminho, para que o evangelho jamais deixe de ser anunciado, né, por todos nós. Eu acredito que esses movimentos, como o senhor mesmo Uhum, citou, Campistas de Assis, as próprias irmãs do Rezardin, tudo que uhum, ela traz a pessoa ali para a oração, aos poucos vai surgindo. Porque uma das funções do acampamento dos campistas é trazer as pessoas para as paróquias, né? Mostrar a importância de você ter uma paróquia, de você viver ali em comunidade. Eu acho que em tudo isso, eu acredito que com o passar, se Deus chamar, uhum. então vai atiçando ali aquele desejo. O senhor acredita que esses movimentos ou as comunidades, como a gente tem comunidade Templo Vivo, a própria Canção Nova, que ela sempre está ali com palestras, né, com várias pregações, né, melhor Uhum. dizendo, pregações, a Santa Missa, uma programação diária ali. Isso influencia? Influencia, não tenha dúvidas. Esses movimentos que estão surgindo agora, com certeza vão contribuindo bastante, né? E um trabalho vocacional não é de um ano para o outro, não é de um dia para o outro. É um trabalho exaustivo que exige perseverança.
Lembro não estava vivo, né? Mas na década de 80, né? Eu sou de 89, por isso que eu estou dizendo. Não. Na década, na verdade, nem de 80, na década de 70, na década de 80, a Arquidiocese de Aracaju passou por muitos desafios vocacionais. A Arquidiocese passou quase 10 anos sem ordenar um padre, né? Sem ordenar um sacerdote sequer. Então, assim, começou então lá no finalzinho da década de 80, início de 90, um trabalho vocacional muito grande. E esse trabalho vocacional, ele teve resultado quando? Teve resultado no início de 2000, 2010, né, 2015, por aí. Eu me ordenei em 2015, por exemplo, né? Então, não, é um trabalho que a gente precisa começar, mas sem esperar resultados imediatos, que ele vai ter consequências e resultados um pouco mais na frente. É, Mesmo porque vocês passam quase 10 anos no seminário, né? perfeitamente. A gente, além dos encontros vocacionais que nos preparam para o ingresso no seminário, a gente passa 8 anos no seminário, que é um ano de propedêutico, 3 anos de estudos filosóficos e 4 anos de estudos teológicos. E agora tem um ano e meio de chamado estágio pastoral, que é aquele momento que o candidato, né, o seminarista, termina a teologia, ou seja, cessa os seus estudos, e ele vai aprender as questões mais práticas numa paróquia, né? Numa paróquia, ele é enviado a morar com um sacerdote, e esse sacerdote, o pároco, né, vai acompanhando esse seminarista, e depois, então, ele é convidado, né, a fazer a cartinha dele, né, pedindo, né, para ser ordenado sacerdote. Então acontece a sua ordenação. Então hoje o tempo total não são mais de 8 anos nem 9, hoje em média de 10 a 11 anos, né? Para ter uma preparação mais humana, uma preparação mais pé no chão, né? Uma preparação mais real, né? De acordo com o contexto, né? Da igreja particular, né? Que aquele jovem candidato, né, está inserido. E nesse processo lá no seminário é um momento difícil, né? Que você sai da sua casa, geralmente por volta ali dos 17 anos, né? Você sai da sua casa, você deixa sua família, deixa amigos, deixa tudo e entra no seminário, claro, porque Deus lhe chamou, mas ao mesmo tempo existem muitas dúvidas ali, né? Meu Deus, será que é isso Uhum. mesmo? Será que eu atendi certo o chamado? Ou a todo momento você já tem essa convicção, ou é Nossa Senhora que segura a sua mão e lhe ajuda nessa decisão? A experiência vocacional, ela é única, né? A experiência vocacional. Tem alguns jovens, né, que já entram com muitas convicções, com muitas certezas, algumas dúvidas. Tem alguns jovens que entram com muitas dúvidas, poucas certezas. Tem alguns jovens, né, que já entram, né, com mais maturidade, se abandonando mais aos planos e projetos de Deus. Tem alguns jovens que já entram com a certeza, né? Tem histórias vocacionais de padres que desde quando nasceu disseram vou ser padre, nunca foram nada na vida que não, nunca quiseram pensar em outra coisa na vida que não seja isso, e ingressaram no seminário. Tem histórias vocacionais de padres, né, que antes de serem padres passou por diversas experiências de vida, né, até ingressaram até um pouco mais tarde no seminário. Tem história de padres aqui que já foi padre, já foi caminhoneiro, já vendeu, já foi empresário, já foi dono de negócio. Deixou tudo e entrou no seminário, né? Passou pela formação e se ordenou sacerdote, né? Então, as histórias vocacionais elas são muito peculiares, muito únicas, né? E a minha, que quando era criança, eu nunca quis ser padre quando era criança. Minha mãe que dizia, né? Você vai ser padre. Eu dizia, Deus me livre de ser padre. Deus é pai, quero casar, quero ter Ainda minha bem que Deus família. não livrou. Então, quero ter minha família, quero casar. Mas aí Deus mudou um pouquinho o nosso chamado, a nossa sorte, né? E nos chamou, né, para o sacerdócio, né? No seminário, diziam que eu tinha jeito de formador, porque era calmo, tranquilo, observador, inteligente, não sei o que, aquelas coisas todas. Eu dizia, Deus me livre de ser formador de seminário, quero estar numa paróquia, né? E Deus fez tudo o contrário, né? Hoje eu sou padre, fui formador de seminário por 3 anos, 1 ano, 2 anos de propedêutico, 1 ano no seminário maior. E por isso que quando dizia, você vai ser bispo, eu não digo mais Deus me livre, né? Porque vai que Quem caia, né? sabe, né? Vai que caia, né? Se Deus chamar, Mas eu não digo mais Deus me livre. Porque eu é disse uma duas grande vezes, Deus me livre, esse responsabilidade. negócio caiu. Mas que ser bispo não depende de nós, né? Depende da necessidade da igreja, né? E também do chamado, né? O episcopado também é uma vocação, um chamado muito bonito, que chamou recentemente, né, o padre Jefferson, hoje Dom Jefferson, né, que é o nosso bispo, né, auxiliar.
Mas o seminário também foi uma caminhada muito intensa. Eu sou mais velho na minha casa, né, na minha família. Eu sou mais velho de 4 filhos, né, de Dona Deildes e seu Valença, né? Então eu sou o mais velho. E a minha família não é uma família de muitos recursos, né? Minha família é uma família que sempre teve o digno, né? Para poder sobreviver, né? Graças a Deus. Nunca passou fome, nada disso, mas também minha família nunca foi uma família de muitos recursos. E como era o mais velho, então eu entrei logo no seminário. Eu entrei com 17 anos para 18, né, no seminário. Meus outros irmãos eram muito pequenos, né? Muito pequeno não, o outro irmão tinha 15, 14, 15 anos, o outro 11 anos, e minha irmãzinha, né, que é um pouco mais nova, ela tinha 7 anos, né? Então minha mãe tinha as obrigações, né, de educação, né, com os meus outros irmãos. Então quando eu me consagrei a Nossa Senhora, né, que foi um dia antes de entrar no seminário, que eu entrei no dia 12 de fevereiro de 2007. No dia 11 de fevereiro teve minha missa de envio e eu me consagrei a Nossa Senhora. Eu falei para ela: Nossa Senhora, a senhora sabe das minhas condições, das condições da minha família, eh, e confio em ti, porque eu sei que não vai me faltar nada, né? Não há de me faltar nada. E de fato, durante meus 8 anos do seminário, nunca me faltou nada, ao contrário, eu sempre tinha muito mais do que eu precisava, do que eu necessitava. Lembro-me, né, de uma experiência que eu tive, né, de providência de Nossa Senhora, que eu tinha um formador no seminário, ele era vice-reitor no seminário, e ele era muito caxias com relação à disciplina, como todo vice-reitor tem que ser. Então, ele também, além de ser vice-reitor, era o padre de uma paróquia que eu trabalhava, que eu fazia pastoral, né? Então, eu tinha na minha paróquia, que eu trabalhava, fazia pastoral, o meu formador e o meu diretor de disciplina, né? Aí eu, ô, pega, vai ser. Tinha que andar na linha, mais na Tem que linha do que eu já andar. andava, né? Tinha que andar mais na linha do que eu já andava. Então, ele sempre pegava muito no nosso pé com relação aos calçados, porque para servir, para estar no altar, tinha que todo mundo estar de sapato preto. Eu lembro, né, que eu não tinha muitos calçados, eu só tinha um sapato preto para tudo, né? Para servir, para tudo. E ele rasgou, né? Ele rasgou, abriu um buraco de tanto usar, né, debaixo. E eu não sabia o que fazer, né? Eu disse: Nossa Senhora, a senhora sabe de tudo. Eu vou de percato, mas a senhora sabe que eu não vou, não é porque eu não tenho, né? Providencie. Eu vou porque é a única coisa que eu tinha, né? E quando eu cheguei na paróquia, Dona Terezinha, eu já era falecida, ela me veio exatamente com um par de sapato. Ela disse assim que deu uma vontade nela, né, de comprar os sapatos. Aí chegou no sábado de manhã: está aqui, meu filho, aí, o que eu comprei para você essa semana. Eu não sei, me deu uma vontade assim de comprar. Fui lá e comprei e espero que dê. E ela nem sabia o meu número, e era o número certinho, né, do calçado, né? Aí ali eu vi a mão de Nossa Senhora presente, né, na minha vida, na minha história, na minha formação, né? Ela sempre esteve muito presente, dando, né, muitas outras providências, né, que não era luxo, não era coisa desnecessária, mas eram coisas essenciais, né, para a minha caminhada, O né, que o senhor vocacional, né, necessitava, né? e para que tudo aquilo que eu precisava, né, para a minha vida, nos momentos respectivos, né. Então, Nossa Senhora sempre esteve muito presente, né, por isso que eu confio sempre minha vida a ela, né, e rezo muito, né, tenho muita devoção a Nossa Senhora de Fátima, né, aos outros títulos marianos também, porque é a mesma mãe de Sim. Deus, né, e sempre que eu busquei a ela, eu sempre encontrei Jesus e sempre encontrei a mão poderosa do Senhor e a mão poderosa, né, da providência na minha vida. Por isso que os sacerdotes são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Porque ela, quando ela cuida dos filhos prediletos, ela está cuidando de tanta gente, né, de tantos Sim, outros filhos, né, então isso é que ela muito prepara importante. vocês para cuidar de outras pessoas, né? Então vocês têm que estar curado para curar. Perfeitamente, né? Porque às vezes quando a gente pensa nisso, né, privilégios prediletos, não é o nosso caso aqui, mas algumas outras pessoas, quando escutam pela primeira vez, podem pensar que o padre é o melhor, é o tal, é o mais poderoso, é o privilegiado. Não é isso. Na verdade, o padre é aquele que precisa mais servir, né? É aquele que precisa ser o mais humilde, é aquele que precisa ser o mais disponível. O filho predileto é nesse quesito que Nossa Senhora precisa cuidar, né? Porque cuidando deste, ela cuida de tantos outros, né? Porque o padre está para cuidar, o padre está para servir, o padre está para expor, né, esse amor de Deus a tantas e tantas pessoas. Padre Alan, muito obrigada pela sua presença. O senhor sabe do carinho que eu tenho pelo senhor. Acho que se hoje eu faço tanto podcast ou faço formação, isso é graças aos ensinamentos,
Naquele período lá de Uhum. pandemia, nós Difícil, sim. tivemos a oportunidade de conversar várias vezes. Eu fazia igual menino pequeno, né? Eu digo, padre, o que é isso que eu não sei? Então era, claro, eu tive padres importantes Sim. também, Padre Oséias, outros padres que fizeram parte da minha caminhada, mas eu sempre falo, muitas vezes quando eu estou resolvendo alguma coisa, a pessoa, nossa, você é inteligente. Eu digo, não, isso aí eu aprendi com o Padre. Então, muitas coisas eu aprendi com o Senhor, então foi possível eu fazer formação, graças a Deus, logo depois daquela equipe de transmissão, né? Tive a Uhum. oportunidade de coordenar a escola arquidiocesana, e nessa escola nós formamos mais de 300 alunos, e isso foi graças a muitas coisas que eu aprendi aí. Como eu digo, na minha caminhada, lógico, tiveram outros padres que também foram importantes, mas o Senhor foi a base, né? É a base onde eu aprendi, Padre Oséias também ali, onde eu aprendi muitas coisas. E hoje, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu já tenho mais segurança, ou porque eu ouvi o Senhor falar, ou porque eu tive algum exemplo com o Senhor. Então, assim, minha gratidão não só por vir aqui, mas também por todo o conhecimento, todo o ensinamento. Mas o terreno do seu coração precisa ser também o terreno sempre dos nossos corações, é um terreno fértil, né? Sim. Seu coração sempre procurou ser um terreno fértil, né? Que acolhia as sementes, que acolhia a palavra e que com certeza ela germinou, né? E produziu uma árvore bonita, uma árvore frutuosa, uma árvore que gerou, né, muita sombra, muitos frutos, né? Para todas as pessoas. E assim que precisa também ser sempre o nosso coração. Esse terreno fértil, né, onde a palavra de Deus cai, onde a palavra de Deus entra, de diversas formas, né? Por meio da palavra em si, por meio do testemunho, né? Por meio da vida de oração, por meio da vida sacramental, por meio da fidelidade, né? Por meio da busca, né, de Deus, né? Então, esse coração, né, que é o nosso terreno fértil, né? Ele vai cada vez mais acolhendo, né, essas graças, essas bênçãos e também replicando, né? É muito importante isso, a gente não guardar nada para si, né? A gente sempre procurar replicar, transmitir, né, a todas as pessoas, né? Porque só terá sentido, né, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viveu, se a gente saber transmitir, né, a todas as pessoas, né? Então Que a fica, graça não é para você, é para o outro, é né? como diz a palavra, né, de graça recebestes, de graça deveis dar, né? Então é assim que a gente precisa sempre viver. É verdade. Padre, para encerrar, uma bênção. Então a gente pede ao Senhor, né, que possa nos abençoar por meio da bem-aventurada Virgem Maria, Ele que é o autor de tudo, da nossa vocação, o autor, né, da nossa vida, que nos conduz, que providencia bem todas as coisas. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de também de seu esposo São José, possa derramar a bênção de Deus Todo-Poderoso na vida e nos corações de todos aqueles que nesse momento estão acompanhando e assistindo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E você? Para o padre, Nossa Senhora providenciou um par de sapatos e também muitas outras coisas. Tenho certeza que para você também Nossa Senhora providenciou. Se você tem uma história, entre em contato, @a voz do escolhido ou @mãe de milagres. Quero contar a sua história aqui. Até lá!